Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos em culto de forma online, mas a igreja está em seus lares acompanhando, cultuando também ao Senhor, sendo alimentado pela palavra, desafiado pelo momento que vivemos, mas também amparados na palavra e amparados principalmente pelo Senhor. Nós nos alegramos muito por saber que, independente das circunstâncias, Deus está conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo como Igreja de Jesus, vivos, porque seguimos a um Deus vivo para ajudar pessoas que precisam do nosso amparo, do nosso afago, da nossa ajuda, da nossa oração e da palavra que Deus tem colocado em nossas mãos. Queria convidar você nesse momento a abaixar a sua cabeça e orarmos mais uma vez, reconhecendo que Deus é aquele que responde às nossas intercessões, nossas orações, e está sempre concordando com aquilo que haverá de glorificar o nome dele. Por isso, estimulo você a estar orando de forma adequada, porque quando oramos de forma adequada, Deus é glorificado e ele ouve nossas orações. Baixe sua cabeça em família, como você está aí agora, e vamos falar com o Senhor. Pai querido, mais uma vez nos reunimos aqui em culto online, prestando também esse culto a Ti, reconhecendo que Tu és o Deus que espera ser adorado, espera ser engrandecido, exaltado, louvado. Nossa alma se alegra pelo privilégio que nós temos de poder falar contigo. E nesse momento especial nós oramos ao Senhor pela vida da nossa nascida e irmão Manuel, que faleceu ontem, no caso, a sua mãe. Ó Deus, abençoe o nosso irmão Manuel. Pedimos ao Senhor conforte essa família, que dê graça, que ajude, que fortaleça e que ampare, ó Deus, essa família nesse momento de dor, para que teu nome seja engrandecido e exaltado. Seja também como a Jerusa que está enferma, nosso Pai Salvador, e outros irmãos que precisam da nossa ajuda, da nossa intercessão. E também, ó Deus, queremos nesta hora pedir ao Senhor pela saúde do povo brasileiro, ó Deus, do povo a nível de todas as nações, pedindo ao Senhor, ó Deus, que essa pandemia logo ela venha cessar e que, ó Deus, acima de tudo haja mais fé, mais aliança contigo, mais comprometimento com o Senhor, ó Deus, haja mais confiança em Ti, ó Pai, que todas as nações, ó Pai, passem por uma situação tão difícil agora, ó Pai, que ela possa de alguma forma se dobrar a Ti, reconhecendo que Tu és o Deus que ajuda, que ampara, o único Deus que criou todas as coisas, o único Deus que é um Deus presente, que está ao lado de todo aquele que clama, que busca e ajuda, Deus, até mesmo, Deus, aqueles que não estão conectados com o Senhor pela sua fé, pela sua confiança. Nós pedimos ao Pai que haja um avivamento mundial, ao Pai, que a Tua palavra venha encher a terra, ó Deus, pelo conhecimento, ó Deus, que a mesma gera no coração. Nós pedimos ao Pai que todas as nações, elas venham se alegrar, ó Pai, com a Tua palavra e com o Senhor da palavra. Fica conosco nesta manhã, edifique nossas vidas, fale nossos corações, porque precisamos do Senhor a cada momento. Que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar em Ti, ó Deus, e estar sempre, ó Deus, buscando a Tua face. Oramos assim com gratidão em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Meus amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou em nosso coração, uma palavra que já vem nos instigando há algum tempo, sobre mesmo sem compreender. Muitas vezes a gente tem dificuldade, e é natural do ser humano compreender todas as coisas que estão, na verdade, acontecendo, o que nos acontece ao nosso redor, à nossa volta, mas o Senhor é um Deus que não tem piora própria, nivela esse conhecimento, nos ajuda no entendimento e nos faz compreender as coisas que muitas vezes a gente não compreende no momento presente. Que o Senhor nos abençoe e vamos refletir então nessa palavra, mesmo sem compreender. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Romanos 8, versículo 28, que você conhece muito bem. Romanos 8, versículo 28, que diz assim a palavra de Deus, você já conhece. E sabemos que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados
segundo o seu propósito. Em João capítulo 13, versículo 7, em um momento especial, em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro, de uma certa forma incomodado, o Senhor disse uma palavra para ele que ficou marcada na memória, certamente, daquele servo de Deus. Jesus então diz assim, respondeu Jesus, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás. O Senhor está deixando claro para Pedro que haveria um momento dele compreender o que estava Jesus fazendo. E aí, por extensão, a gente pega esse texto para trazer para os nossos dias. Não entendemos tudo que nos acontece agora, mas certamente, no momento próprio, nós iremos compreender. Quero começar com uma frase. A fé em Deus é o nosso maior recurso. Guarde essa frase no seu coração. A fé em Deus é o nosso maior recurso. Infelizmente, o ser humano jamais vai entender tudo o que lhe acontece, tudo o que acontece à sua volta, ao seu redor, ou até mesmo à distância. O homem é um ser finito, limitado, impotente, incapaz para saber, na verdade, e dar respostas a todas as coisas, até mesmo suas próprias perguntas, e até mesmo perguntas que outros venham a lhe fazer. No entanto, isso tem seu lado bom. Talvez muitos também não compreendam isso. Eu prefiro crer mesmo sem entender. Você pode repetir essa frase no seu coração aí? Eu prefiro crer mesmo sem entender. Isso é uma postura de fé de alguém que tem a sua vida cristã além da racionalidade, além da memória, além daquilo, na verdade, que se pode compreender. A fé excede a razão e é ela que ajuda muitas vezes na nossa caminhada cristã. O texto de Romanos 8, 28 é um grande desafio para mim e para você, uma grande proposta de Deus para a fé humana, para a vida cristã. E o Senhor deixa claro através desse servo do Senhor. O texto de Romanos nos convoca a crer que todas as coisas vão contribuir para o bem, mas também deixa claro que isso só se aplica na vida daqueles que amam a Deus. Isso não significa que Deus não ame as pessoas, mas é verdade que todas as pessoas amam realmente ao Senhor. E bom seria que isso acontecesse, ou que esteja acontecendo. Né? Veja como a expressão que daqueles que amam a Deus. Então, Paulo está dizendo que é provável, há uma possibilidade de que muitas pessoas não tenham esse amor voltado, devotado ao Senhor. Segundo aspecto, na verdade, desse texto aqui, amarmos a Deus apesar das circunstâncias, apesar de tudo. É o desafio que Paulo lança aqui nesse texto, Romanos 8, versículo 28. Então, ele nos convoca a crer que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, mas também vai deixar bem claro que devemos amar a Deus, apesar das circunstâncias e apesar de tudo. E isso se processará em algo favorável para mim, para você, em toda e qualquer circunstância. Deus já fez perguntas que Jó não soube responder. Lembra disso? Várias perguntas, quase 40 perguntas. Jesus faz perguntas e fez perguntas no Novo Testamento, lá no seu período em que passou pela terra, em que as pessoas se calaram, silenciaram, ficaram sem dar resposta, porque não tinham respostas. Né? A Bíblia apresenta circunstâncias que nos fazem emudecer, silenciar, calar e até nos faz pensar que nós não temos respostas do ponto de vista racional, né? Quer ver? Fale comigo. Maria não compreendia engravidar sem contato físico com um homem, né? E logo depois ela percebe o texto em que é deixado bem claro, em Lucas 1:37, porque não há impossível para Deus, né? Lá na frente ela compreende verdadeiramente o propósito do Senhor na sua vida, de trazer a luz, de dar a luz ao Salvador, aquele que seria quem resgataria a humanidade do seu pecado. José não entendia casar com uma jovem já grávida, né? Porque não compreendia o poder, o infinito poder de Deus. Lá na frente, o anjo, o Senhor traz comunicação através desse anjo para ele, e ele então passa a se tranquilizar diante daquela circunstância que era difícil para a sua compreensão humana. Abraão não entendia
Deus querer o filho que ele mesmo havia dado, presenteado, né, para aquele servo de Deus, um homem que tinha muita fé. E no momento próprio o Senhor proveu, e aquele servo de Deus foi aprovado naquela prova e mostrou que a sua fé estava acima das circunstâncias, até mesmo das situações que lhe pesava abrir mão até do próprio filho. Como compreender a morte de Estevão, se ele era inocente, né? Outra situação, biblicamente falando, que a gente percebe que desafia a racionalidade humana, né? Era um homem que fazia o bem, que pregava a palavra e que morreu por apedrejamento, uma das mortes mais dolorosas que alguém já viveu neste mundo, né? Muito forte. Paulo uma vez foi apedrejado, quase morreu também dessa forma. Estevão estava ali de joelhos, orando, e via o céu aberto, Jesus assentado no trono de Deus. Isso fazia toda a diferença. Então a mente humana não consegue muitas vezes compreender nem assimilar essas questões que desafiam, né, a racionalidade. Como compreender o profeta Jonas, que vai parar na barriga de um grande peixe, né, por um ato de desobediência, né, de desamor aos seus adversários, porque os seus adversários, aquela nação havia, de alguma forma, prejudicado o seu povo, né? Como compreender isso? E ele lá mesmo, no ventre daquele grande peixe, orou ao Senhor, e o Senhor respondeu sua oração. Ele estava agora voltando-se para o cumprimento da missão, e o seu ato agora de obediência salvou toda uma nação, todo aquele povo que não servia ao Senhor. E era um povo que desobedecia muito a Deus, era um povo obstinado, Nínive, né? Então, como entender todo o sofrimento de um homem justo como Jó? O próprio ficou em total desapontamento, mas ele não perdeu a fé. Embora que algumas vezes ele teve seu baque emocional, certamente o seu pesar, mas ele não deixou, naquele momento, estar buscando realmente ao Senhor, e como que deixando tudo nas mãos de Deus, que no tempo próprio ele haveria de superar aquela prova, e ainda que morresse, como ele disse a sua própria mulher, ele não abandonaria o seu Deus. É algo muito lindo, muito, muito forte, muito desafiador para mim e para você. A fé de Jó, de uma certa forma, nos incomoda e nos motiva a continuar, na verdade, servindo a esse Deus maravilhoso. Como compreender a morte trágica e lenta de Jesus na cruz? Você já parou para pensar nisso? Como compreender que a morte daquele homem, a morte de Jesus, agora, de uma forma tão trágica, traria para mim e para você esperança de vida eterna, esperança de um dia chegar nessa mansão celestial, né? Racionalmente, os intelectuais não compreendem isso. Racionalmente, é muito doloroso para nossas emoções acatar, até nossa memória também acatar isso como fato, né? Que não fosse talvez até de crueldade, mas muito mais. Era um gesto de amor demonstrado publicamente, mesmo de forma humilhante, mas eu estava ali, na verdade, trazendo para mim e para você a possibilidade de vencermos assim o pecado. Então, como compreender? Jesus disse, está consumado, né? E o seu ato de amor foi consumado na cruz. Agora é a nossa vez de consumarmos nossos atos de amor àquele que morreu por mim e por você. Você compreende isso? Jesus morreu de uma forma assim surpreendente, de uma forma cruel, mas ele estava provando o seu grande amor. Agora é a nossa vez, não só como servo de Deus, você que nos assiste agora, o que você tem procurado fazer para demonstrar que ama Deus? Reflita sobre isso. O seu jeito e estilo de vida está demonstrando que você de fato ama o Senhor, que Ele é o primeiro na sua vida. Jesus morreu priorizando você. Agora é a vez, a minha e sua, de priorizarmos, amarmos ao Senhor, porque Ele nunca nos abandonou. Tudo que estamos mostrando só é aceitável pela fé, com fé em Deus. Percebeu? Esses exemplos todos que estou citando aqui nessa reflexão, mesmo sem compreender, a gente só vai estar realmente acatando se for por uma questão de fé, um ato de fé, aquele momento em que você se rende diante do Senhor
que inclusive a Bíblia fala por várias expressões nessa Escritura Sagrada que nos criou, né? Isso é maravilhoso. No presente momento mundial, também não compreendemos tudo, não temos ainda resposta para tudo e para todos, né? Quantas pessoas questionam, né? Seu vizinho talvez tenha te perguntado, você que é um cristão, você pode me explicar o que está acontecendo? Quantas vezes, na verdade, nós ficamos sem resposta, talvez, assim, aquelas mais precisas, né? Mas o Senhor, Ele dirige a história, não podemos esquecer disso, né? O Senhor não abandonou a mim, a você, nem o mundo, como o pastor Junésio pregou aqui há pouco tempo. Eu quero convidar você a refletir comigo nessa mensagem, mesmo sem compreender o que acontece no mundo, a nós, as pessoas, as circunstâncias, os fatos, na verdade, sejam eles de cumprimento escatológico, de pregações bíblicas, de profecias bíblicas, outras situações circunstanciais. Eu quero que você reflita, na verdade, sobre essa questão. Então, pense comigo, mesmo sem compreender, algumas dicas ou possibilidades eu queria deixar aqui para a sua reflexão, para a edificação da sua alma, da sua vida, né? Não abandone a fé. A primeira dica que eu dou para você, como servo de Deus, como pastor, e que vale também para mim, eu não posso abandonar a minha fé. Lembra da frase que eu comecei a mensagem, a reflexão? A fé em Deus é o nosso maior recurso, né? E outra frase que nós falamos, e que eu conjugo e digo para mim mesmo e sugiro para você, eu prefiro crer mesmo sem entender, né? Independente do que esteja ao meu redor. Outra coisa que é preciso levar efeito, mesmo sem compreender, não abandone o Senhor. Lembra daquela pregação que eu fiz recentemente aqui, né? De estar, na verdade, buscando o Senhor, né? Buscando estar perto dele, né? Ao lado dele, demonstrando que ele é a sua escolha, a sua decisão. Não abandone o Senhor, porque essa é a hora crítica, difícil, como outras que virão. Então, Deus quer que você seja aprovado nesse teste, Deus quer que você, na verdade, viva esse momento com a sua fé em alto nível, né? Porque a fé em alto nível está com base na palavra e com base naquele que nos sustenta, que faz valer nossa confiança nele, que é o Senhor. Então, primeiro, não abandone a fé, não abandone o Senhor, mas também quero orientar você, e falo também para mim, e para a Igreja Batista Livre dos Vales, você também que nos assiste agora, não se apavore nem se revolte com Deus. Inevitavelmente, há pessoas talvez já revoltadas com o Senhor, há pessoas, talvez nesse momento que você não conhecemos, mas que estão talvez tentando entender tudo o que acontece pela racionalidade, e a racionalidade, no momento, ela se perde, né? Então, é preciso que a gente coloque a fé na frente. Em muitas situações, é a fé que ajuda que as coisas se nivelem, que as coisas, na verdade, voltem ao seu momento, sabe, de tranquilidade. Então, não se apavore, nem se revolte com Deus, né? Porque há muitos que estão, talvez hoje, até vendo esse momento, e eu diria que assim, e dessa forma muito dolorosa. Eu conheço pessoas que cortaram relações com Deus por conta de situações que não compreenderam, né? E até mesmo ficaram de uma forma desconfortável em função das circunstâncias. Mas outra dica também que eu quero deixar para a nossa edificação, nosso meditar, não atribua culpa a Deus pela calamidade ou pela tragédia, né? Talvez pessoas ou algumas pessoas revoltadas possam até de alguma forma transmitir ou atribuir culpa para o Senhor, responsabilizar o Senhor. Quando na verdade nós vivemos e temos uma história humana de uma forma assim pecaminosa, né? Desde Adão, quando ele rompeu com o Senhor, que o pecado entrou em cena estragando muitas coisas, inclusive estragando vidas, né? Por isso que Jesus veio para ajudar a vida a se manter melhor. É como que voltar para casa, voltar para aquele que é a sua origem, que é Deus, né? Então, não atribua culpa ao Senhor por tudo o que está acontecendo, ou que possa acontecer de uma forma ruim ou negativa. Não se decepcione com Deus, né? Outra fala que eu quero deixar aqui para você, não tenha postura decepcionante para com o Senhor, porque
ele jamais frustraria aqueles que confiam e que dependem dele, que já o elegeu como Senhor e como Salvador. Reconheça que Deus é amor, apesar do caos que vocês estão vivendo, né? Ele está no controle de tudo, né? O mundo realmente está delicado, o mundo está vivendo um momento difícil, mas você também precisa amar a Deus apesar do caos que de alguma forma está mexendo com o mundo nesse presente século. Vamos estar, na verdade, amando ao Senhor. Reconheça que Deus não abandonou o mundo nem as pessoas, né? Eu volto a colocar essa expressão, essa frase que vai nos chamar a atenção mediante a reflexão que nós ouvimos alguns dias aqui atrás. Outras coisas me chamam a atenção, né, antes da nossa conclusão. Se dobra ao fato de que Deus também pode revelar sua justiça, né? Deus, ao incomodar-se com certas situações, ele tem o direito de agir, né? Na verdade, meus irmãos, a responsabilidade de tudo é pela pecaminosidade, mas Deus não se volta contra as pessoas, mas contra as afrontas e contra muitas até a pecaminosidade humana. Deus tem um tempo em que tolera, tem um tempo que não tolera, mas Ele é Senhor. Se você descansar nisso que Ele é Senhor, você vai entender que Deus não erra, né? Que Deus não desamaria a humanidade, né? Outra questão que me chama a atenção mesmo sem compreender, escolha a Bíblia como o único livro sagrado para a vida. Porque você pode ler todo e qualquer livro, seja de ordem religiosa e em outros aspectos também, mas a Bíblia é o único que mexe com a sua alma, com a sua vida. Ela tanto aponta seu pecado, como gera esperança de você vencer o seu pecado, o meu, de toda a humanidade. É aquela palavra que gera para você alento ante as angústias da vida. Aquela palavra que sustenta a fé quando ela parece que está, se esvaindo. É a palavra que gera fé quando não se tem também a fé presente. Então, escolha a Bíblia como seu livro de meditação. Não é à toa que o salmista nos convoca e nos sugere que você estejamos meditando dia e noite na sua palavra. O Salmo 119 é uma exaltação à Escritura Sagrada, né? Como sendo uma palavra de alto valor para meu coração, para a minha vida espiritual, para a sua vida cristã. Anseie chegar no céu, lugar que Deus preparou para os seus, né? Para encontrar com o Senhor, mesmo sem compreender as coisas que estão acontecendo, ou volto a dizer também que podem também acontecer. Anseie chegar realmente no Senhor. O pastor Billy Graham, que faleceu na idade bem avançada, ele dizia à sua família, não vejo a hora de me encontrar com o meu Senhor. Ele ansiava por encontrar com o Senhor. E encontrar com o Senhor é chegar onde Deus mora, que é o céu, né? Então, alimente a sua fé, a ponto de ansiar um dia, né, como sua meta, seu alvo, seu objetivo maior está na presença do Senhor, porque a primeira carta de João chega a nos dizer que como Ele é, assim o veremos. Imagina que cena maravilhosa, você está frente a frente com aquele que o salvou, com aquele, na verdade, que derramou seu sangue, Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. E mais duas coisas para a gente ir para a conclusão. Mantenha sua fidelidade ao Senhor, mesmo sem compreender, né? Veja que foi isso que Jó fez, foi isso que Abraão fez, que Maria fez, que José fez, e tantos outros profetas, servos do Senhor, vidas outras que estavam sendo convocados pelo Senhor. E lembra quando a palavra é dita aos profetas, assim vê a palavra do Senhor, aquela pessoa, aquele profeta. Hoje é um tempo, como falamos recentemente, de ouvirmos a voz de Deus. Então, se mantém fidelidade ao Senhor, mesmo em que nós não somos fiéis, mas que haja por mim e por você um esforço para que possamos agradar e contentar o coração do Senhor. Em último lugar, mesmo sem compreender, seja o servo de Deus mais obediente que você puder. Olha só, em todas as áreas da vida, como profissional que você é, seja o melhor profissional que você pode, seja o melhor pai que você pode ser, a melhor mãe que você pode ser, o melhor filho que você pode ser, mesmo com suas limitações, seja o melhor vizinho que você pode ser, seja, na verdade, em qualquer circunstância,
é aquela pessoa que, de alguma forma, vai fazer diferença na sua geração, né? Então, seja o servo de Deus mais obediente que você puder. E eu tenho certeza, se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, sabe, mesmo sem compreender muitas coisas que estão ao seu redor, e aqui até nos acontece também, que mexe com a nossa vida, muitas vezes até física, emocional, familiar, financeira, sabe, conjugal, e tantas outras situações da vida, seja esse servo do Senhor. E eu lhe garanto que Deus vai ajudar você só porque você quer viver esse momento de obediência ao Criador. Então, concluindo, meus irmãos, que acatemos a palavra de Paulo na primeira carta aos Coríntios 2, versículo 9, versículo 16, que eu quero convidar você a ler, abrir sua Bíblia no caso aí. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, olha o que Paulo aqui nos diz e veja como ele conclui esse versículo que se ajusta à última parte do verso de Romanos 8, 28. Olha só, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. Observa a coisa linda agora que é dito no texto. São as que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso. Vale a pena repetir esse texto? Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que realmente o amam. E o verso número 16 vai nos dizer o seguinte: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Medite nessa verdade e detalhe que ele repete: os que o amam realmente o Senhor. Lembre o detalhe final, quando Jesus responde à pergunta, ou até mesmo a inquietação de Pedro, ante o lavar dos pés ali dos apóstolos, inclusive dele, e apesar dele se opor, mas ele cedeu ante a palavra do Senhor. Depois você compreenderá. É como que ele está dizendo para Pedro, lá na frente as coisas vão ficar bem claras para você, mesmo que são difíceis de compreender agora. Haverá coisas, meus irmãos, na nossa vida que você não compreenderemos com rapidez. A mente humana haverá de diluir, mas a fé vai estabelecer em algum momento a compreensão e essa dependência do Senhor. Quero então deixar para você um apelo, um desafio, mesmo sem compreender, né? Aceita o desafio de amar o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas. Você verá o resultado final em seu favor. Reflita nessa meditação, reflita nesta mensagem, mesmo sem compreender. E se você entende que esta mensagem falou ao seu coração, desafiou você de alguma forma, ou que possa abençoar alguém, compartilhe essa meditação, que não é do pastor Antônio, está na Escritura Sagrada, na palavra, né? Dê a oportunidade para que as pessoas tenham, na verdade, acesso a esta reflexão, para que sejam abençoados, porque essa é a minha esperança e é o meu desejo. Que o Senhor nos ajude a cada dia, mesmo sem compreender, o amá-lo acima de tudo. Se Deus me permitir, hoje à noite nós estaremos, na verdade, apresentando a poesia, mesmo sem compreender, que tem base também nesta meditação bíblica nesta manhã. Que o Senhor conceda um domingo feliz, uma semana que acontecerá segundo a vontade do Senhor, de uma forma orientada por Ele, e que sua alma esteja a cada dia bem, porque você tem comunhão com o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Quero convidar você em família, onde está também, e pensando em alguém. Eu até sugiro que você, enquanto estivermos orando, você também orando, ore por alguém a que você quer abençoar, a quem você também quer de alguma forma influenciar positivamente pelo aspecto espiritual, levando esta palavra, esta semente de esperança. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós queremos nesse momento dizer para Ti que mesmo sem compreender tudo que pode ou que possa nos acontecer, tudo que possa ocorrer ou que está ocorrendo no mundo, nós queremos, ó Pai, dizer para Ti que nós queremos nos manter em total dependência Tua.
Nós queremos, ó Pai, dizer diante de Ti que nós nos sentimos como que carregados no colo pelo Senhor. Nós queremos, ó Pai, aqui na Tua presença dizer que nós temos prazer em crer no Senhor, em termos a fé estabelecida em Ti, porque reconhecemos que no tempo próprio todas as coisas vão chegar para o seu lugar e a compreensão haverá de, ó Deus, ser superada pela nossa fé, e isso ajudará, ó Deus, a cada nós viver a vida cristã. Mas pedimos agora, Senhor, para aquelas pessoas que estão vivendo momentos, ó Deus, trágicos, momentos difíceis, momentos de calamidade, ó Pai, circunstâncias que desafia, ó Deus, a racionalidade, circunstância até que desafia, ó Deus, a própria fé. Nós imploramos nesta hora que o Senhor ajude estas pessoas, ó Pai, a se manterem de pé, a não abandonar o Senhor, a não abandonar a igreja do Senhor, não dar as costas à igreja de Jesus. Nós queremos, ó Pai, nesta hora pedir ao Senhor que as vidas que estão, ó Deus, debilitadas na fé, as pessoas que ainda não têm demonstração de fé no Senhor, mas que sofrem por isso, mas que desejam ter esse relacionamento com o Senhor. Pedimos que o Senhor abra portas, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça. Nós imploramos que o Senhor cure enfermos, ó Pai, que o Senhor desfaça a angústia do coração. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a esperança àquele que está sem esperança nesta hora. Nós imploramos, ó Pai, que o Senhor traga libertação aos que estão cativos, ó Pai, por várias formas de pecado, que o Senhor possa, ó Deus, estar destravando vidas, ó Pai, talvez aprisionadas em seitas. Nós imploramos nesta hora, que o Senhor possa trazer ao coração humano desalento, o conforto, ó Pai, a cada dia, a capacidade de meditar e depender completamente do Senhor. Nós imploramos, ó Pai, que haja ajuste num seio familiar. Nós imploramos, ó Pai, por esse pai, por essa mãe, por esse filho, por essa família que precisa, ó Deus, de ajuda, para que seu lar seja, ó Deus, um lar em que a Tua presença seja percebida, sentida, vista. Nós imploramos, ó Pai, pela Igreja de Jesus na face da terra. Rogamos, ó Deus, por extensão, não só pela Igreja Batista Lírio dos Vales, ó Pai, que é composta de muitas famílias. Nós imploramos, ó Pai, por cada família na face da terra. E que se cumpra, ó Deus, nesse tempo presente que o Senhor disse na vida de Abraão, através da família dele, seria bem todas as famílias na terra. Pai, que a minha família possa abençoar famílias, que a família da Igreja Batista, ó Deus, Lírio dos Vales, as demais igrejas na face da terra, as demais pessoas que amam o Senhor neste mundo, ó Pai, que possa de alguma forma contribuir para que pessoas sejam abençoadas, a ponto de se tornarem abençoadoras. Senhor, aceita nossa gratidão, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Deus, nossas fraquezas e nos ajude a, como falamos, ó Deus, com um desafio maior, a que a nossa fé esteja muito além das circunstâncias, mesmo sem compreender todas as coisas. Nós queremos amar o Senhor, reconhecendo que a palavra de Paulo é verdadeira. O que não subiu ao ouvido humano, a nossa compreensão, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles, na verdade, que dependem de Ti, que amam realmente ao Senhor. Pai, que o Senhor abençoe grandemente, ó Deus, esse dia, e que cada família tenha um dia abençoado para a glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e cura a nossa nação, cura, na verdade, a terra, ó Deus, com a Tua presença, ó Deus, com a Tua palavra e com o Teu poder. Nós oramos assim e que haja em toda a terra arrependimento, que haja, ó Deus, confiança em Ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que ajuda todo aquele que confia. Nós oramos com muita gratidão, hoje e para todo sempre.